Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Física 3, Eletromagnetismo. Nessa aula a gente vai tratar de potencial elétrico. A bibliografia para essa aula é o livro do Halliday, do Sadiku e do Griffiths. Então vamos lá? Bom, o potencial elétrico é uma grandeza fundamental no estudo de eletromagnetismo e de circuitos elétricos, certo? De fato, na área de circuitos é muito mais comum eu tratar de potencial elétrico, que é aquilo que tem na pilha, né, 1,5 V, e a sua ligação com a corrente elétrica através da lei de Ohm, por exemplo, do que o campo. Mas o fato é que o campo elétrico que a gente estudou até aqui e o potencial elétrico que a gente vai olhar agora são indissociáveis. Ou seja, não tem como ter potencial sem campo, ou campo sem potencial e assim por diante, tá bom? Então, vamos definir o potencial elétrico. Note, a definição do potencial elétrico não é uma definição direta, a gente precisa pensar um pouquinho para ela, tá bom? Então vamos fazer ela com calma. Porque a gente vai definir ela a partir do trabalho que pode ser realizado pelo campo elétrico. Se o campo elétrico pode produzir força elétrica, então ele pode realizar trabalho. E é a partir dele que vem o potencial. Depois de compreendido esse conceito, vai ser mais fácil entender o potencial. Mas vamos lembrar rapidamente o que é o trabalho na física. Então, o trabalho é definido pela integral do produto escalar da força em ΔL, certo ou não? Ao longo de uma distância. Então, quem define a distância é o ΔL, e aqui eu tenho uma integral que vai de um ponto ao outro. É claro que a gente está muito acostumado a trabalhar com uma expressão mais simples, mas ela é um caso particular dessa daqui, certo? Que caso particular? Quando o vetor força e o vetor deslocamento são paralelos, então eu posso trocar esse produto escalar pelo módulo dos dois. E se ainda por cima a força for constante ao longo de todo o trajeto, eu posso tirá-la para fora. E aí eu fico que trabalho é força vezes deslocamento. Mas percebe que isso só vai ser verdade se a força for constante ao longo do deslocamento e se os dois forem paralelos. Ok? Muito bem. Bom, agora que eu lembrei do que é trabalho, vamos pensar um pouquinho se a força elétrica é capaz de realizar trabalho. Né? Então vamos pensar em uma certa região que tem campo elétrico, aqui, ó, esse campo elétrico preto. Tá bom? Ó, se eu vier aqui e colocar uma carguinha nesse ponto A, quando eu colocar essa carga, vai aparecer uma força elétrica, certo? A princípio, essa força aponta nessa direção aqui, ó, certo? Para a direita. Ela aponta para a direita porque eu estou assumindo a carga positiva. Se eu deixar essa carga se deslocar à vontade, ela vai parar num outro ponto, num ponto B qualquer. E quem fez ela se deslocar foi a força elétrica. E ao longo do deslocamento dela, ela vai sofrendo essa força. Concorda? Portanto, neste percurso, eu posso definir o trabalho como sendo a carga, que é constante ao longo de todo o processo, é claro, vezes a integral do campo por dl, certo? Por quê? Porque eu sei que a força elétrica, essa força E aqui, elétrica, ela é igual a carga vezes o campo elétrico, ok? Na mesma direção, diga-se de passagem. Então aqui eu não assumi nada, isso aqui é sempre verdade. Eu coloco a carga para fora, isso aqui é sempre verdade, ok? Isso é o trabalho da força elétrica em qualquer condição. O conceito do potencial elétrico é justamente o oposto do trabalho da força elétrica. A ideia é que força externa eu precisaria fazer para pegar essa carga aqui, que está nesse campo elétrico, e trazer ela e deixá-la aqui no ar. Ou seja, carregar ela com um certo potencial de que, uma vez solta essa carga, a força elétrica vai fazer ela se deslocar de volta para cá, certo? Ao fazer isso, eu estou brigando contra a força elétrica, concorda ou não? A força elétrica quer empurrar para cá e eu vou trazendo para cá. Quando eu chegar até aqui, eu deixei essa carga com certo potencial de ser novamente acelerada e voltar para cá, certo? Maravilha. Então, como que eu vou definir o potencial? Ó, olhando para a expressão do trabalho, né, que parte daqui e que chega nessa definição, certo? Então, olhando para a expressão de trabalho da força elétrica, eu vou olhar para este caso aqui e vou pensar, bom, esta força
vai fazer um trabalho negativo da força elétrica, concorda? Porque a força elétrica vai estar aqui realizando o trabalho dela, mas o trabalho que ela vai realizar vai ser negativo em relação à força externa, certo? Tudo bem? A força externa está contra o campo elétrico. De sorte que, ao escrever o trabalho da força elétrica, ela de fato vai ser, o trabalho da força externa, perdão, ela de fato vai ser menos o trabalho do campo elétrico, não é isso? Ou da força elétrica. E vai ser definido então com menos aqui na frente, ó, certo? O trabalho dessa força externa, ok? Bom, eu vou definir o potencial entre A e B como o trabalho da força externa pela carga. Eu quero uma grandeza que depois eu posso escolher que carga que eu vou colocar. Se vai ser um coulomb, meio coulomb, é mais ou menos a mesma ideia do campo elétrico, certo ou não? E aí, então, dividindo essa expressão, que é da força, o trabalho realizado pela força externa, dividido pela carga, eu chego na definição do potencial elétrico, ok? Então, a definição do potencial elétrico é qual o trabalho realizado na força elétrica quando eu desloco uma carga no sentido de encher ela de potencial, de dar para ela condição para se acelerar de volta, ok? Bom, então, de certo modo, o potencial elétrico mede o potencial de realizar trabalho de um campo elétrico, uma vez que uma determinada quantidade de carga elétrica esteja sob seus efeitos, certo? Então, quando eu faço essa definição engraçada aqui, de pegar uma carga com uma força externa e encher ela de energia, isso não é muito diferente de pegar uma massa que está no chão e levantar ela a uma certa altura. Quando eu faço isso, eu encho ela de energia potencial gravitacional. Então, quando eu pego uma carga e desloco ela ao longo do campo elétrico, é como se eu estivesse enchendo ela de energia potencial elétrica. Só que eu não quero energia, eu quero um outro conceito. Eu quero poder dividir pela carga, e isso ser independente da carga. Então eu transformo isso no potencial elétrico entre dois pontos. Ok? Tudo bem? Ótimo. Eu imagino que isso não é, de fato, um conceito tão simples, então vamos fazer alguns exemplos. O primeiro, relativamente simples, que é considerando que eu tenho um campo elétrico constante numa direção bem definida, 2 volts por metro na direção a x, e tentar encontrar qual é a diferença de potencial elétrico se eu me deslocar 6 metros. Como vai ser 6 metros? Todos na direção x, tá vendo? Eu tenho um ponto que é a origem, e depois eu me desloco só no eixo x em 6 metros, tá vendo? Bom, com esses dois pontos, eu calculo esse deslocamento de fato, certo? Então, eu vou pegar esses dois pontos aqui e vou calcular o deslocamento pela diferença entre eles. Ó, o deslocamento é 6 na direção x. Tudo bem? Que é 6 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. E aí eu posso então olhar para a minha expressão, que vai ficar mais simples nesse caso, porque tem um monte de gente que é constante. Então, note que o campo elétrico é constante nesse caso. É como se estivesse dentro de um capacitor. Como o campo elétrico é constante, eu ponho ele para fora da minha integral. E aí eu fico com a definição do meu potencial elétrico assim. Se a gente olhar para esse termo com cuidado, a gente vai ver que essa integral de A, B, dl vai virar L do ponto A até o ponto B, que é igual a B menos A, certo? Que são dois vetores aqui, B menos A. Isso vai dar um vetor de deslocamento, certo? Então, para o caso em que o E é constante, eu posso trocar essa integral pelo produto escalar de E dl. Nesse caso, a gente sabe que eles são paralelos, mas eu deixei explícito o produto escalar. Ó, o campo elétrico é 2 na direção a x. E o deslocamento é 6 na direção a x. Ó. Lembra o resultado que a gente encontrou? Então, ele é 6 na direção a x. Portanto, esse produto escalar vai dar menos 12. Tudo bem? Porque os vetores são paralelos. E eu calculei o potencial elétrico. Ó. Certo? Então, a princípio, o potencial elétrico, tá vendo? Ele não depende da carga. Ele depende do campo elétrico e da direção que eu estou me deslocando. Tudo bem? Então, o potencial elétrico entre dois pontos, um aqui e um aqui, não necessariamente é igual entre dois pontos, um aqui e um aqui. Certo? Porque o meu dl nesse caso está assim e o meu dl nesse caso está assim. Depende muito da direção do dl em relação ao campo. Ok?
Faz sentido, né? Eu tenho que estar indo contra o campo para carregar potencial elétrico. Senão, não estou fazendo nada. Vamos ver mais um exemplo agora mais genérico, né? Vamos imaginar de novo que eu tenho um campo elétrico completamente na direção X, mas o meu deslocamento agora vai ser mais sofisticado. Eu tenho um ponto aqui, ó, que não é a origem, e outro ponto que também não é. E vou me deslocar. Então, esse deslocamento, de novo, é a diferença entre os dois pontos, que vai dar 2 menos 1, 4 menos 2, 0 menos 1, 1, 2 e menos 1, ok? De novo, lembrando que a expressão é essa aqui, eu vou fazer o mesmo trabalho de perceber que o campo elétrico é constante e então trocar essa expressão aqui por essa, certo? Só que agora eu tenho um produto claro um pouco mais sofisticado, mas é simples, né? AX vezes AY dá zero e AX vezes AZ dá zero. O único que dá 1 é AX vezes AX. AX vezes AX dá menos 10, então dessa vez o potencial deu menos 10 volts. Veja que é mais fácil calcular um escalar, né? Realmente é um pouquinho mais fácil. Mas agora a gente vai ter que complicar um pouquinho. Porque o potencial, assim como a energia potencial gravitacional, ele precisa de uma referência, certo? Então, de vez em quando, a gente vai tomar essa referência ou no infinito, ou num ponto terra do circuito, ou em algum lugar, certo ou não? O potencial elétrico é sempre a definição entre dois pontos, entre dois extremos de um resistor, entre dois pontos de um capacitor, entre dois pontos de uma antena, ou entre dois pontos no espaço, quaisquer, certo? Então note que de fato o potencial elétrico é um escalar, o que é uma coisa simples, certo? E por isso ele é muito prático de trabalhar e vai ajudar em alguns cálculos do eletromagnetismo. Daí um pouco da sua popularidade. No entanto, né, para tratar, de vez em quando eu quero tentar pensar no potencial absoluto de um local. Então, para fazer isso, eu preciso definir um ponto. Eu vou aqui tratar talvez a definição mais sofisticada que tem. Para alguns casos, o jeito mais fácil de definir o potencial zero, definir a referência, é lá no infinito. E aí eu venho trazendo, por exemplo, uma carga pontual. Para encontrar o potencial elétrico de uma carga pontual, ou encontro entre dois pontos, ou fixo um ponto no infinito. Então, note, vamos fazer um exemplo para a gente enxergar. Ó. Vamos pensar no campo elétrico de uma carga pontual, que eu conheço e é dada por isso aqui, certo? Em coordenadas esféricas. Vamos imaginar que ela está localizada na origem, por isso que vai dar exatamente esse valor. Vamos calcular o potencial elétrico num ponto R qualquer do espaço. Primeiro, vamos escrever o campo elétrico numa carga pontual em coordenada esférica, certo? Está aqui. Agora, a gente vai calcular o potencial elétrico entre dois pontos, a princípio. Um ponto A e um ponto R, só para deixar genérico. Em vez de usar o B, eu usei o R para ficar genérico. Então, dessa vez eu não tenho muito truque, né? Eu vou escrever assim. E o mais importante é perceber que o dl é um deslocamento radial em direção à carga, certo? Tudo bem? Por quê? Porque se eu escrever um deslocamento na direção θ ou na direção φ, vai dar zero para o escalar aqui, ó. Nem adianta escrever, tá bom? Ótimo. Então, fazendo esse produto escalar entre esses vetores, né, a gente chega nesta expressão, certo? dr vezes dr é dr, né? Ótimo. Agora, o que eu preciso fazer é tentar resolver essa integral. Para começar, eu vou pegar todo mundo que é constante, no caso isso aqui, e pôr para fora. Aí vai ficar essa integral aqui. Ó. E eu tenho que saber se eu sei integrar 1 sobre r quadrado. Sei. A integral de 1 sobre r quadrado é igual a menos 1 sobre r. Tá bom? Então vai ser menos 1 sobre r de a até r, o que vai dar 1 sobre r menos 1 sobre a. Ok? Ok. Dado isso, então, agora eu vou tomar v igual a zero para a no infinito. Então note, ó, se eu tivesse tentado fazer uma referência na origem, eu ia quebrar minha cara, né? Como é que eu ia fazer esse 1 sobre A aqui? Se eu adotasse zero na origem, eu ia fazer 1 sobre zero, ia dar um potencial infinito, esse negócio não vai dar certo. Então eu faço o contrário. Eu assumo o potencial zero, não na origem, mas no infinito. E aí tudo bem. Aí eu venho para cá, 1 sobre infinito é zero mesmo, e eu fico com uma expressão relativamente simples para o potencial elétrico. Note que ela é positiva, hein? Essa expressão. Porque o menos que tinha aqui, da definição do potencial, cancelou com o menos do resultado da integral. Tá bom? Muito
Conhecendo o potencial, eu posso fazer a conta para o outro lado, invertida. A gente viu sabendo assim, se eu conhecer o campo elétrico, como é que eu calculo o potencial? E se eu conhecer o potencial, que é uma coisa simples, eu consigo tirar o campo elétrico daí? Consigo. Só que a gente tem que tomar cuidado, lembrar que o potencial é um escalar e o campo elétrico é um vetor. Então eu preciso de uma operação matemática que permita calcular o campo elétrico a partir de um potencial. Ou seja, uma operação que transforma um escalar em um vetor. Né? E que tem o mesmo significado, claro. Fazer o inverso daquela integral significa, basicamente, calcular um gradiente. Ok? O menos que estava lá continua menos, isso não muda nada. Mas é calcular um gradiente. Então, o que é o gradiente? O gradiente mede a variação dessa função potencial elétrico em cada uma das direções. Naquelas direções que ele for constante, o gradiente vai dar zero. Nas direções em que ele variar, o gradiente vai mostrar a intensidade dessa variação. Ok? Então, o campo elétrico vai ser igual a menos o gradiente do potencial elétrico. Ó, relembrando, então, o gradiente é um operador que aponta na direção da variação da função escalar. Ou seja, o campo elétrico está na direção contrária à variação do potencial elétrico. Então, se o potencial elétrico cresce na direção x, o potencial elétrico aponta na direção menos x. Faz sentido, né? Ele é a força externa que desloca a carga, certo? Ela vem dessa definição, potencial. Então, se o potencial elétrico só aumenta quando eu me deslocar na direção x, por exemplo, o campo elétrico vai ser na direção menos a x. Se o potencial elétrico é constante, o campo elétrico é zero. Repetindo aquilo que eu já falei, né? Bom, o que é o gradiente, né? Para quem nunca viu ou não está lembrado, o gradiente é uma série de derivadas. O gradiente ele é um vetor, então ele tem que ter as componentes, a x, a y, a z, e ele é basicamente medindo a variação em cada uma. Ele pega uma expressão e deriva ela parcialmente em cada uma das direções das suas componentes. Quando eu estou falando de coordenadas cartesianas, que são independentes, certo? Em outras coordenadas, esse gradiente é um pouquinho mais sofisticado, certo? Se forem coordenadas cilíndricas, esses dois são iguais, mas a direção θ é uma direção esquisita, né? Ela não tem nem unidade de direção. Então eu preciso desse 1 sobre ρ para consertar. Em coordenadas esféricas, é um pouco pior. A direção θ é igual a outra, mas a direção φ ela tem até uma relação com o seno da direção θ. Mas é uma fórmula. São expressões. Se você precisar do gradiente, você pode usar elas, ou então usar uma ferramenta matemática para calcular. Tá bom? Exemplo, para ver que não tem nada demais isso tudo. Vamos supor uma função até que relativamente complicada, mas em coordenada cartesiana. Ó. Vamos supor que o potencial elétrico numa certa região é 4 vezes x mais 2 vezes y vezes z. Eu sei que eu não estou tentando interpretar esse potencial, descobrir o que ele é e o que ele não é. Agora eu estou preocupado em como é que eu faço a conta, certo? Para um caso que não seja tão simples que não vai me mostrar nada, tá bom? Então, perfeito. Ó. A definição vem daqui, e como o meu potencial tem coordenada cartesiana, eu vou escrever o meu gradiente em coordenadas cartesianas. Tudo bem? E multiplicar esse gradiente pela expressão do potencial que está aqui. Vou jogar aqui e vou fazer as derivadas em cada uma das direções. Ok? Então, quando eu jogo o potencial para fazer esse produto significa o quê? Pegar esta função aqui, isso aqui é um operador, né? E operar ela em cada uma. Fazer essa derivada inteira, essa derivada inteira, essa derivada inteira. Mas note que, por ser ainda uma derivada parcial, mais ainda, né? Quando eu fizer essa derivada, a derivada em x, por exemplo, vai enxergar o y e o z como constantes. A derivada em y vai enxergar o x e o z como constantes. E a derivada em z vai enxergar o x e o y como constantes. Então, essa não é uma derivada difícil de fazer. Então, vamos fazer essa derivada. Ó. Quando eu fizer a derivada de 4x mais 2xy em x, esse termo é constante e dá zero. E a derivada de 4x dx é 4. Então, deu 4 na direção a x. Aqui, a parte constante é o 4x. E eu vou derivar 2yz na direção z. Isso vai dar 2z. Ó, na direção a y. E aqui, essa também é constante, ó, 4x. E eu vou derivar 2yz na direção z, então vai dar 2y, certo? Tudo bem? Não tem segredo.
Ainda assim, se você nunca calculou ou tem seguro para calcular o gradiente, a gente pode usar uma ferramenta computacional para fazer ou eventualmente para conferir as suas contas. Que ferramenta computacional que eu sugiro? O Wolfram Alpha. Então entra nesse site aqui, ó, vai aparecer um prompt como esse e você digita menos grade de 4x, ou só o grade, né? Grade de 4x mais 2 vezes y vezes z. Quando você fizer isso, a gente está calculando só o gradiente, né? Depois você vai dizer que o campo elétrico é menos o gradiente, que a gente acabou de calcular. Ó, então, o gradiente desse cara, ele vai escrever aqui. Ó. É isso que você está tentando calcular? Se for, então manda bala. O resultado é esse aqui, ó, 4, 2e e 2y, certo? Só que ele usou notação de vetor aqui, e aqui eu estou usando notação de versor, ok? Confere, tá vendo? Então, se você tiver na dúvida, nunca fez um gradiente, use uma ferramenta computacional, isso não é um problema. Bom, então para encerrar, deixa eu propor 2 exercícios aqui para vocês, 3 na verdade. O primeiro são 2 cargas pontuais, ok? Que tem seus valores e suas posições. Cada uma delas vai gerar um campo elétrico típico de uma carga pontual. Qual vai ser o potencial gerado pelas duas em um certo ponto? Assume então que o V igual a zero para R igual a infinito. Se você quiser usar a fórmula pronta, pode. Se você quiser fazer a integral para R e calcular ela, não tem problema, tá bom? Esse segundo é um exercício de demonstração. Então, vamos assumir que o campo elétrico de uma carga pontual não está mais na origem. Essa carga pontual está num ponto qualquer. Eu quero que vocês me mostrem que o potencial elétrico vai estar justamente nessa posição aqui. O valor dele vai estar justamente aqui, em que eu troco o R pelo módulo da diferença entre o R menos o RP, que é onde está o ponto da posição da carga. Tá bom? Se você quer uma dica, inicia lembrando que o campo elétrico, nesse caso, é dado por isso aqui. Tá bom? Certo? E faz uma mudança de variável com essa cara aqui. Pronto, 2 dicas já deve ser suficiente para vocês me demonstrarem, tá bom? Já o terceiro exercício, eu estou dando 4 funções de potencial e pedindo campo elétrico. Note que esta daqui está em coordenadas retangulares, ok? E esta daqui está em coordenadas esféricas. Então use o gradiente adequado, ok? Para quem tiver com bastante dificuldade para fazer essa demonstração do exercício 2, então aqui tem um pouco mais da sequência para dar uma ajudada, ok? E aqui seguem as respostas para o exercício 3. Também porque pode ter gente que está com o gradiente enferrujado ou talvez nem tenha usado o gradiente ainda, ok? Então, vê se vocês conseguem chegar nessas expressões aqui para cada um dos casos, ok? Então é isso. Eu espero que com essa aula vocês tenham entendido a ligação entre o potencial elétrico e o campo elétrico. O potencial elétrico tem muito a ver com o potencial de realizar um trabalho pelo campo elétrico dado uma carga. Então você tira a carga da brincadeira, por isso que não é um trabalho de fato. Você divide pela carga. E é uma grandeza muito importante, né? Tudo bem? Então, é isso. Até mais e bons estudos.